Todos nós temos um espírito. Sabemos que temos uma mente e ela é invisível. O que eu estou pensando? Só eu sei o que eu estou pensando. Ninguém consegue ver o meu pensamento, ele é invisível. O que eu estou sentindo? Ninguém consegue ver o meu sentimento. O que eu estou sentindo? Só eu estou sentindo. E só eu entendo o que eu estou sentindo nesse momento. O mesmo é em relação ao nosso espírito. Cada um de nós temos um espírito. Esse espírito que faz nós nos conectarmos com Deus, faz nós conectarmos e temos o desejo de não morrer, né? Ninguém quer morrer. Por mais que a vida seja difícil, as pessoas não querem morrer. É claro que por vezes nós escutamos tristes histórias de suicídio, mas não é porque a pessoa quis morrer. A pessoa ela queria sair daquela situação que ela não via solução para aquilo, de tamanho sofrimento, de tamanha angústia, de tamanha dor. Então ela quis sair daquela situação, que é diferente de querer morrer. Então, esse desejo de sermos eternos, de não morrer, está ligado ao nosso espírito, porque é exatamente o nosso espírito que vai fazer com que nós sejamos eternos. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso espírito ele está associado ao nosso corpo. Não tem como o espírito crescer sem o corpo físico, assim como a mente ela vai se elevar cada vez mais, o sentimento vai se elevar cada vez mais através do corpo físico. O que faz eu pensar ou mudar meu pensamento ou melhorar meu pensamento vai ser aquilo que eu estou estudando, vai ser aquilo que eu estou vivendo, vai ser aquilo que eu estou enxergando, vai ser as minhas experiências que vai mudar a minha forma de pensamento. Eu me lembro que quando eu era criança, eu vim de uma família muito católica, católica muito tradicional, e a minha mãe costumava dizer para mim que ela dizia assim, né, criança, né, que tem que viver de acordo com a vontade de Deus, porque senão você vai para o inferno. Aí a criança tem medo, né, de inferno. Não, não quero ir para o inferno não. Então, criança tem medo. E aí depois ela costumava dizer o seguinte para nós crianças, né? Falava assim: "Não, só os católicos que vão para o céu". Ah, eu ficava contente, né? Nossa, eu sou católico, então eu vou para o céu. Mas na medida que nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo experiências, a nossa visão vai aumentando e nós vamos conhecendo o ser humano na sua essência. E cada vez mais que nós vamos vivendo experiências diferenciadas, se você teve ou tem oportunidade de viajar para países que têm uma cultura diferenciada que a sua, por exemplo, nós somos de uma cultura com a base cristã. Então, tudo aquilo que nós nos direcionamos está baseado no cristianismo. Mas se você vai para um país que não é cristão, a forma deles viverem, as expressões que eles têm, por vezes passa a ser muito diferente que a nossa. Por exemplo, nos países islâmicos, eles não comem carne de porco, os muçulmanos não comem carne de porco, enquanto que países de origem cristã comem carne de porco e não vê mal nenhum. Então, quando nós vemos e passamos por determinadas experiências com diferentes culturas, aquela mentalidade que nós tínhamos quando nós éramos criança passa a ser diferente. Então quer dizer que a nossa mente, ela se elevou através de novos conhecimentos. Consequentemente, esses conhecimentos passam a mudar o nosso sentimento, a nossa sensação de como olhar as pessoas e o que nós estamos sentindo pelas pessoas. Aí que a gente vê o quanto isso é importante, né? O quanto que o corpo é importante para desenvolver a mente. O quanto que o corpo é importante para desenvolver o sentimento. E o quanto que o corpo é importante para desenvolver o espírito. Como nós precisamos de uma determinada educação e quanto for melhor a sua educação, seja a sua educação na família e depois numa boa escola, com bons professores, gente, bons professores nós podemos encontrar até mesmo em escola pública. Então não vou generalizar que tem que ser uma escola particular para você ter bons professores. É claro
que a probabilidade é maior. O melhor professor que eu tive, que foi numa escola pública, o melhor professor que eu tive, que marcou o meu sentimento, foi numa escola pública, meu professor de português. O quanto que ele olhava para os alunos de uma forma diferenciada, que transmitia o seu sentimento e o seu amor por aquilo que ele estava fazendo. A partir do momento que nós vamos adquirindo ensinamentos, uma boa educação, nós vamos elevando a nossa mente através do nosso corpo. E essa boa educação, a boa relação, como lidar com a natureza, como lidar com as coisas, como lidar com as pessoas, fisicamente falando, vai desenvolver o nosso sentimento. O espírito não é diferente. Como nós vamos transmitir algo de bom para o nosso espírito, usando a nossa mente, através do nosso corpo, expressando o nosso sentimento através do nosso corpo. Ali nós iremos cada vez mais desenvolver a nossa espiritualidade. Tudo na nossa vida nós precisamos ter determinada disciplina. Se você não tem uma certa disciplina, você não vai adquirir crescimento. Você vai ser relaxado, você não vai se esforçar, consequentemente, não tendo disciplina, você não vai entender a importância da responsabilidade, você não vai entender que as pessoas têm sensibilidade ao lidar com o ser humano. Então, a falta de disciplina vai fazer com que nós nos tornamos cada vez mais pessoas insensíveis, pessoas despreocupadas, pessoas relaxadas e, consequentemente, pessoas que não vai adquirir resultado ao longo da sua vida. Então, assim como a mente precisa de uma boa disciplina, existem disciplinas para nós sabermos lidar com as coisas, com a criação, com a natureza, com as pessoas, ter um sentimento bem disciplinado para lidar bem com outros sentimentos. E o espírito, como disciplinar o espírito? Como que nós vamos alimentar o nosso espírito? E como que nós vamos direcionar ele para que ele tenha crescimento de uma forma com boa disciplina? Para que através desse desenvolvimento que nós vamos ter espiritual e que nós venhamos saber expressar através do nosso corpo esse nosso lado espiritual. Nós não podemos representar Deus em tudo aquilo que nós estamos fazendo sem espírito, porque Deus é espírito. Onde eu vou encontrar Deus? Aonde eu vou sentir Deus? Eu vou encontrar Deus aonde eu estiver em espírito. Aonde eu vou sentir Deus é onde eu encontrar pessoas que tenham espírito e aonde eu estiver em espírito. Então, tudo vai ser associado ao espírito. Quando nós estamos lidando com as pessoas, nós não estamos lidando só com a sua mente, não estamos lidando só com o seu sentimento. Nós também estamos lidando com o seu eu espiritual. E quando nós lidamos com o eu espiritual das pessoas, é muito importante nós pensarmos o seguinte: nós não estamos lidando só com o eu espiritual da pessoa, mas nós estamos lidando também com seres espirituais que estão com aquela pessoa. Estes seres espirituais podem ser sim os seus antepassados, que deixaram o corpo físico e foi para o mundo espiritual e por vezes estão aqui na Terra. Um dos exemplos que nós podemos citar, quando Jesus ele está lá no monte de Getsemane e ele vai fazer oração, que é no monte da transfiguração, quem aparece? Moisés e Elias. E ele pede para os seus apóstolos fazer 3 tendas, uma para ele, uma para Moisés e uma para Elias. Então essa experiência nesse relato bíblico mostra sim que as pessoas que deixaram seus corpos físicos na Terra, elas mantêm o seu eu espiritual na vida eterna. E a pessoa, por vezes, ela pode aparecer espiritualmente para as pessoas que estão no mundo físico. Nós não temos os 5 sentidos físicos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Assim como nós temos os 5 sentidos físicos, nós também temos os 5 sentidos espirituais. Mas o que fez as pessoas perderem os sentidos espirituais? Por vezes nós encontramos pessoas
que têm algum sentido espiritual aberto. Tem pessoas que conseguem ouvir. Eu não vou lembrar agora o nome de uma série no Netflix, é de um rapaz, ele é até novo, ele tem mediunidade e ele consegue ouvir espíritos. E ele viaja por vários lugares através do Netflix e vai encontrar pessoas, encontrou até determinadas personalidades famosas. E aí ele nunca encontrou com aquela pessoa. E quando ele encontra com aquela pessoa, esses espíritos se aproximam dali. É claro, ele não está vendo o espírito, porque ele não tem a visão aberta, mas ele consegue ouvir o espírito. E aí o espírito começa a falar para ele. Então, voltando, eu peguei aqui o celular para lembrar exatamente direitinho sobre essa série. É do médium Taylor Henry. O nome da série é Vida Após Morte, com Taylor Henry. Depois vocês pesquisam. Não sei se a câmera aí vai conseguir ver. Então, essa série é muito interessante, porque ele tem experiência com seres que já partiram dessa vida e que querem, de alguma forma, levar conforto para as pessoas que eles deixaram aqui no mundo físico. Então, o que eles relatam é de uma forma surpreendente. Os seus entes queridos, eles ficam chocados com determinadas revelações que só a família sabia. E o Henry Taylor, eu acho que é assim que se pronuncia, Henry Taylor, ele começa a fazer revelações que só a família sabia. Então, ele tem a audição espiritual aberta. Tem pessoas que conseguem enxergar, e Jesus ali, ele viu Moisés e Elias. E ele conversou com Moisés e Elias. Então ele tinha os 5 sentidos abertos espiritualmente. Então Jesus ele falava muito da vida eterna. Como nós vamos ter a vida eterna? Nós vamos ter a vida eterna com o nosso espírito. Mas qual a importância do nosso corpo físico? A importância do nosso corpo físico é para desenvolver os nossos pensamentos, abrir os nossos pensamentos. Às vezes a pessoa participa de uma determinada igreja, tem uma determinada religião, uma certa denominação, onde eles têm determinadas crenças limitadas, onde não aceita determinadas experiências e ali se fecha para uma determinada realidade. É claro, nós devemos respeitar a todos, mas é muito importante nós abrirmos a nossa mente para desenvolver o nosso pensamento e, consequentemente, desenvolver o nosso sentimento, porque se você tem crenças limitantes, faz você, por vezes, não aceitar determinadas expressões. E aí você fala, não, aquilo Deus não aceita, aquela pessoa vai para o inferno. Gente, né, são expressões que cada um de nós temos através do desenvolvimento que cada um vai adquirindo. Um bom exemplo é o próprio Jesus, que ele veio para amar e perdoar a todos. Jesus não veio só para o povo judeu, ele veio para a humanidade. Mas a humanidade, quantas crenças existe? Quantas formas de acreditar existe? E ali ele abraçou a todos através do amor. Então, a partir do momento que nós vamos conhecendo esse mundo vasto, né, provindo de Deus através das pessoas, nós vamos falando assim: nossa, olha como a nossa vida na Terra tem todo sentido com a nossa vida eterna. Então, tem pessoas e fala assim, né? Nossa, eu vou viver de uma forma bem regrada, porque quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Então ela vive de uma forma tão regrada, se limitando em tantas coisas, com medo. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou pecar e vou para o inferno. E acaba deixando de expandir a sua mente. Porque se nós não expandirmos a nossa mente, não tem como você expandir o seu sentimento e muito menos você vai expandir o seu espírito. Então, quando nós vivemos de uma forma limitante, não tem como nós expandirmos o nosso sentimento, o nosso espírito. Por isso é muito importante nós termos experiências com outros povos, com outras culturas. Ah, mas eu não consigo viajar para um outro país para ter essas experiências diferentes. Gente, que é um lugar mais especial que o Brasil?
que é multirracial, no Brasil nós podemos ver várias etnias. Nós temos o povo africano, que infelizmente, pela sua história, foi obrigado de uma forma escrava, sair do seu país e ir para o Brasil. E juntamente com essa raça, com esse povo, eles levaram a sua cultura. Hoje, no Brasil, existe, infelizmente ainda, muitas discriminação. A discriminação racial, a discriminação religiosa e outros tipos de discriminação, que faz com que nós limitamos o nosso pensamento, limitamos o nosso sentimento. Meu caro, minha cara, se você limita os seus pensamentos, se você limita a sua visão, se você limita o seu sentimento, você está limitando o seu espírito. Então tem povos que veio da África, Oriente Médio, os árabes, os sírios. Nós temos toda a raça no Brasil, né? Tem japoneses. Eu acho que tem toda a raça no Brasil. Então, se você não tem tempo, oportunidade, condições de viajar para esses países, para vivenciar suas culturas, vá num certo lugar no Brasil, onde tem esses povos, entre verdadeiramente em suas culturas, até a própria cultura indígena do nosso próprio povo brasileiro, os índios. Eles têm as formas deles de expressar. Então, quando eles expressam a forma deles de crença que está associado a Deus, você não pode se limitar na sua crença. Então, quebre a barreira, elimine determinados paradigmas que faz com que você deixe de crescer e procure, através da sua mente, entender o sentimento, o coração de determinadas expressões de fé e entre no coração daquela pessoa e olhe com os olhos de Deus. Se você é cristão, olhe com os olhos de Jesus. Se você é budista, olhe com os olhos de Buda. E aí vai fazer com que você vai expandir a sua mente, vai falar assim: poxa, Deus não pode estar só, né, nessa minha igreja. Deus não pode estar só nessa minha religião. Deus não pode estar só nessa minha cultura. E aí, quando nós quebramos esse paradigma que nós temos, nós vamos cada vez mais dar um certo norte para o nosso espírito. Nós vamos estar, aos poucos, elevando o nosso espírito. Elevar o espírito, gente, vai fazer com que você olhe tudo com os bons olhos. Assim, nossa, meu, como entender esse ser? Uma certa pessoa chegou para Jesus e perguntou para Jesus assim: o que eu devo fazer para ir para o reino dos céus? Jesus falou assim: ah, você tem que amar o seu pai e sua mãe, você tem que fazer isso, fazer aquilo, falar um monte de coisa para ele. Aí ele falou assim: ah, tudo isso eu já faço, mestre. E Jesus pegou e falou assim para ele: então, se você faz tudo isso, então deixe tudo, toda a sua riqueza e me siga. Ele pegou, assustou e foi embora triste. E não conseguiu deixar tudo. Então, o que Jesus estava querendo ensinar para essa pessoa? O que Jesus estava querendo ensinar para essa pessoa? Que nós devemos deixar aquilo que está nos prendendo. Aí você vai falar assim: nossa, ainda bem que eu não sou rico, ainda bem que eu não tenho muito poder, ainda bem que eu não tenho muitas coisas. É você deixar aquilo que te prenda. Às vezes uma certa crença está te prendendo. Então deixa essa crença e siga Jesus. O que ele quer dizer com isso? Siga através do amor que ele veio te propor. Então, quando nós estamos limitados em determinadas crenças, nós estamos limitando o nosso nível de amor. Então, eu falo assim: não, mas eu amo meu pai e minha mãe, eu amo ABC. Então, é amar o diferente. É procurar entrar na essência do diferente. Independente, gente, do diferente. Seja no lado político, religioso, cultural, em todos os sentidos. É nós amarmos o que está indo de encontro à nossa visão limitada. Claro, não é amar
o que a pessoa está fazendo que está prejudicando o outro, não estou dizendo isso. Então, quando nós olharmos com esses olhos, nós vamos cada vez mais deixarmos aquilo que está nos prendendo, que na experiência que essa pessoa teve com Jesus era riqueza. Mas por vezes você tem algo que você prende, que você pensa que aquilo é tudo e você não consegue deixar. Então nós alinharmos o nosso espírito e fazer com que ele se liberte cada vez mais, abrindo os nossos horizontes, quebrando determinados paradigmas, vai fazer com que cada vez mais nós venhamos a provar de uma liberdade inexplicada. Então, o meu trajeto na minha vida, né, e fui conectando pontos ao longo da minha vida que quando eu olho para trás eu falo assim, nossa, olha o que Deus fez comigo na minha busca do meu crescimento em termos de pensamento, meu crescimento em termos de sentimento e no meu crescimento em termos de espiritualidade, que me fez hoje enxergar os povos, as culturas, as suas expressões culturais, as suas expressões religiosas de diferentes formas na sua relação com o divino, que faz eu enxergar de uma forma muito especial. Então, quando eu sou convidado para uma experiência espiritual, seja no campo evangélico, provindo do protestantismo, seja no campo católico, provindo do catolicismo, seja no campo de outras etnias religiosas, por exemplo, do budismo, né? Que aqui no Japão é muito forte o budismo, o shintoísmo. Eu tenho colegas que praticam outras expressões religiosas, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, né, o Espiritismo. Nós vemos hoje, se você procurar, você vai ver rabinos de origem, né? Você vê rabinos que expressam a importância do judaísmo, né? Através do hebraísmo. Você vê também, voltado ao islamismo, você vê tantas expressões de fé, gente. Expressões de fé. Então, quando nós vemos essa expressão de fé e passamos a conhecer a pessoa na essência, você vai entender a cultura da pessoa. E você entendendo a cultura da pessoa, você entendendo a essência da pessoa, você vai falar assim: nossa, como Deus, ele está em diferentes expressões. Ali você vai provar de uma alegria espiritual tão incrível. Você vai provar de uma liberdade espiritual tão incrível. Você vai falar assim: nossa, meu, tudo aquilo que Jesus veio para ensinar, eu estou provando. Porque aquele homem, se você é cristão, ou se você vem de um país cristão, então você deve acreditar em Jesus. Aí você fala assim: poxa, aquele homem que vem ensinar que nós devemos amar a todos. Gente, amar a todos como eu vos amei, Jesus não disse: amai somente os cristãos. Ele falou: ame o seu inimigo. Então, se você vê em alguma etnia, alguma expressão religiosa, algum outro tipo de expressão, você vê como seu inimigo, ali está uma oportunidade de você larga, deixe e me siga. Siga Jesus para elevar o seu espírito. Você precisa seguir Jesus para elevar o seu espírito em alguma igreja? Eu acredito que não. Você precisa seguir Jesus para elevar o seu nível de amor tendo alguma religião? Eu acredito que não. O que você precisa para seguir Jesus, para elevar o seu espírito, para elevar o seu amor, o que você precisa? Você precisa do seu coração. Você precisa expandir a sua mente nas suas expressões, no seu entendimento, na sua aceitação. Você precisa expressar o seu sentimento através do seu corpo,
abraçando a todos, independente de quem, e não só em mente e corpo, mas expressando o seu espírito provindo de Deus por intermédio de Jesus, se você acredita em Jesus, e ali você vai ser um representante verdadeiro do amor que Jesus veio propor há 2000 anos atrás. Então, quando nós, ao longo da história, entendemos que esses 2000 anos, o homem ele tem que se elevar, elevar em quê? Só na tecnologia, na ciência, nos conhecimentos externos? Não, a tecnologia, a ciência e outros conhecimentos é muito bom, não é? Olha o quanto é importante a tecnologia, quanto é importante a pessoa ter a criatividade de ter feito essa mesa, ter feito esse ambiente. Eu estou num lugar aqui que é um centro cultural na cidade que eu moro, aqui no Japão, que é a cidade de Ueda. Então vem nesse centro cultural as expressões na arquitetura, né, as ideias que o arquiteto teve para fazer toda essa beleza, são expressões muito especiais. Aqui chama, olha só o nome do local, chama Santo Museum. Você pode ler, você pode escutar música, você pode alugar uma sala para dar alguma conferência, alguma palestra, tem um teatro. Então, quando nós estamos em locais que está expressando a essência das pessoas, eu te pergunto, será que não está provindo de Deus? Se a pessoa colocou aqui todo o ser dela, colocou todo o seu espírito, colocou todo o seu coração, com a ideia de proporcionar alegria para as pessoas que vêm aqui, para proporcionar conforto para as pessoas que vêm aqui. Olha que especial isso. E nós pegamos e falamos, nossa, mas quem que criou? Quem teve essa ideia? Quem criou isso? Ah, foi um japonês aí, e esse japonês, ele vem de origem budista? Ah, não, 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 não. Faz sentido isso? Aí você vai conhecer a pessoa, você entende a experiência da pessoa, você vê o quanto que essa pessoa ela pensa no ser humano, em proporcionar alegria para o ser humano. Ela sabe que tudo está ligado a Deus. Então você quebra um certo paradigma e você se liberta e você cada vez mais está alinhando a sua espiritualidade com o seu desenvolvimento físico, seu desenvolvimento mental, intelectual, seu desenvolvimento sentimental e o seu desenvolvimento espiritual. Então, nós estamos numa época muito especial, uma época onde nós podemos sim, e já vivemos, o céu na terra. Para que você viva esse céu na terra, você precisa do seu espírito, porque fisicamente nós estamos em várias situações de céu. Se você está num lugar confortável, gostoso, que alegra os seus olhos, né? Alegra seu sentimento, alegra o seu físico, alegra a sua mente. Só fica faltando alegrar o espírito. Então, se você vivencia momentos que te alegra, não deixe de colocar o seu espírito nesses momentos. E quando você vivenciar situações que pode te entristecer, que pode magoar, você tem que usar a sua mente. O que Jesus disse quando ele estava sendo perseguido e próximo da morte? O que ele disse? Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. Então, quando nós estivermos passando por situações difíceis, falar e pensarmos e falarmos, né? O que fez eu passar por situação difícil, ele não teve a intenção, não teve a visão, né, de me trazer determinada dificuldade ou determinado sofrimento. Procurar de alguma forma entender a essência desse ser e ali levarmos isso que Jesus veio nos ensinar, o perdão. E aí a gente vai trazer um conforto
para o nosso ser de uma forma muito especial. Nós podemos elevar o nosso espírito independente do caminho que nós estamos passando, seja um caminho de dificuldade, de tristeza, de sofrimento, de procurar entender e levar alguma forma de crescimento para o nosso ser naquela experiência e nos momentos de alegria, né? Não esquecemos de levar também para o nosso espírito. Tem uma expressão de pensamento que eu gosto muito. Nós, seres humanos, passamos o risco de cometer erros em duas situações. Uma situação onde nós estamos passando uma situação muito difícil, muito triste, muito cruel. Nós podemos cometer erros voltado ao nosso espírito. De que forma? Reclamando, estando satisfeito, xingando, fazendo calúnias, ou uma situação de muito êxtase, de muita felicidade, de muita alegria. Nós acabamos, por vezes, magoando determinadas pessoas. Numa situação de tristeza, mágoa, chateação, dor, você pode magoar pessoas, ou numa situação de muita alegria, de muita euforia, né? Você também pode magoar as pessoas. Então nós temos que buscar determinado equilíbrio. Quando você estiver muito triste, pensa, o amanhã vai ser diferente. E se você estiver muito contente, lembra, para mim estar com esse determinado resultado, determinada alegria, eu galguei, eu passei por situações difíceis que me fez chegar até aqui. E quantas pessoas não conseguiam chegar onde eu cheguei? Então também pensar nas pessoas, para que nós não venhamos a entristecer as pessoas que nos cercam quando nós estivermos passando por muitas alegrias. Ou não acusar, provocar, xingar, agredir, seja pensamentos, em sentimentos, em expressões verbais ou até mesmo em ações, as pessoas. Então, tomarmos muito cuidado na extrema tristeza ou na extrema alegria. E ali, quando nós passamos a pensar sobre isso, nós iremos cada vez mais sabermos cuidar do nosso espírito. Quando nós sabemos cuidar do nosso espírito, adquirir esse crescimento, nós sim, sem sombra de dúvida, nós iremos cada vez mais provar desse reino dos céus aqui na terra. E tudo mais vos será acrescentado. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se você não ligar tudo na terra com o seu espírito, não tem como ligar na vida eterna. Vamos pensar sobre isso. Obrigado.